Sim, vemos em Atos 2 que os discípulos foram reavivados, vemos em todo lugar músicas e pessoas falando sobre isso. Mas o avivamento não é uma coisa simples, não é um simples movimento, não pode ser encontrado em qualquer lugar, em qualquer esquina. O avivamento, na verdade, é uma coisa que demora muito. Você tem que sempre buscar e, como diz em Isaías 61:4, ele é como um muro. Você tem que estar construindo cada dia. Necessitamos buscar esse avivamento com muita intensidade, mesmo que leve anos, mesmo que demore muito, não importa. Você quer realmente um avivamento verdadeiro, não um simples movimento como vemos em muitos lugares, é muito trabalhoso. Beleza? Nós temos registro de vários avivamentos que ocorreram pelo mundo todo, mas hoje iremos focar no que teve mais impacto para nós, que foi o avivamento das ilhas de Fiji. E ela está localizada no Oceano Pacífico Sul. E aconteceu tipo assim: os britânicos tomaram as ilhas em 1874, cedida a eles pelos chefes, e permaneceram no controle até a independência. Desde então, a história ficou muito turbulenta. As ilhas de Fiji eram conhecidas historicamente como as ilhas dos canibalistas, dos feiticeiros e bruxarias, plantação de maconha, tráfico de drogas, prostituição e matança pelo exército local. Mas depois houve vários saques, tumultos, vandalismo, violência, muitos estabelecimentos destruídos e a economia entrou em colapso. Com isto, houve um motim no exército. A perspectiva parecia muito sombria. O governo e os presidentes pareciam impotentes. Mas, como bem usou o pastor Marco Antônio, todo mundo começa em uma tragédia. Porém, um exame de consciência ocorreu entre os líderes. Eles viram que a desunião das igrejas estavam fazendo com que o fator principal fosse destruído. Então resolveram abandonar seus egoísmos, sentindo a dor e o caos da nação. Perceberam que tinham de se unir e buscar verdadeiramente o Senhor. A Igreja de Cristo se uniu e os rótulos da denominação foram deixados de lado. Com isso, reuniram todos os membros de todas as igrejas para assumirem suas responsabilidades, para com o Estado e a nação. Orar a Deus para mudar a situação. Em todos os lugares, as pessoas se reuniram e se houve muita humilhação, muita oração, muito pedido de perdão para Deus. Eles realmente se viraram para o Senhor, oraram e choraram diante dele, reconhecendo seus pecados. Clamaram pela última chance e Deus lhes atendeu. Depois de décadas de destruição, tudo voltou a ter vida. Deus devolveu a colheita e a vida. Árvores infrutíferas estão dando frutos. Recibos de coragem estão revivendo. Vinhas estão florescendo. Bruxos, traficantes e prostitutas se entregaram a Jesus. O presidente de Fiji se tornou cristão e os pastores que se uniram em oração tornaram-se ministros do governo. E este grande avivamento em Fiji começou quando alguém decidiu orar e pedir a Deus mudança. Depois desses anos de destruição, os cristãos se juntam em oração e ensinam da Bíblia. E com isso, entenda melhor mais uma frase do pastor Marco Antônio quando disse: o avivamento traz vida ao que está morto e acende o que está apagado. Então concluo dizendo: o avivamento só vem quando deixamos o egoísmo, entendemos que precisamos de mudança e nos unimos, deixando as denominações e a religiosidade de lado.
Olá, boa tarde. Hoje venho trazer a história dos moravianos. Os moravianos foram os primeiros a defender a doutrina protestante de Lutero da Alemanha, que eram os 5 sócios. Mas eu venho trazer a história de exatamente 2 moravianos que fizeram um avivamento no leste da Índia, de 3 mil africanos. Certa vez, 2 jovens moravianos ouviram falar de uma ilha no leste da Índia, onde 3 mil africanos trabalhavam como escravos. Essa ilha era de um senhor agricultor da Inglaterra. O pior de tudo, ele era ateu. Esses jovens chamados John Leonard Duber e David escreveram ao dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata: nenhum pregador pode adentrar em minhas terras. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos a sua ilha como escravos para sempre, o senhor nos compraria? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo a passagem de navio deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua passagem. Quando o navio partia do cais, a esposa e os filhos de David imploraram no porto para que eles desistissem e ficassem em casa. Mas o chamado de Deus para ele foi ainda maior que o chamado de casa. Enquanto o navio saía das docas, os 2 gritaram do navio que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sofrimento. Esse grito se tornou o lema do movimento das missões da Igreja Moraviana. Os 2 sentiram que seu sacrifício era minúsculo em comparação ao sacrifício de seu Salvador. Eles amavam a Jesus com tudo que podiam e queriam andar em obediência, sabendo que Deus que lhe chamava é o Deus da coragem, da graça e da bênção para a tarefa. Eles experimentaram e modelaram a verdade expressa por Paulo em Filipenses 4:13. Eu posso fazer tudo através de Cristo, que me dá força. Já deu para ter uma noção do quão nervoso a gente está, só para chamar isso. Bom, ele fala agora de um avivamento que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, por meio de um instrumento na mão de Deus que foi John Wesley. Agora, pensem comigo. Inglaterra, século XVIII, Revolução Industrial, incêndio, pobreza, doença, vício, político corrupto e desemprego crescendo a cada dia. O cristianismo, ao invés de influenciar, estava sendo influenciado. E a gente ainda reclama tanto do que acontece hoje, naquela época era muito pior. Bom, no meio de tudo isso, surge John Wesley, por intermédio de Deus, para mudar esse estado. Mas quem foi ele? Para entender o que ele fez, a gente precisa entender quem ele era, na verdade. Bom, ele cresceu num lar cristão, nasceu no dia 17 de junho de 1703. Seu pai se chamava Samuel, era um ministro da igreja anglicana, e sua mãe se chamava Susana Wesley. Juntos, eles tiveram 19 filhos, sendo John 15º. Mas, voltando, por Samuel ter essa vida corrida de ministro da igreja, acabou que a mãe deles, a Susana, pegou tanto o lado financeiro da família quanto a educação dos filhos. Ela assumiu isso. Mas como é que se educa 19 filhos? Tantas pessoas costumam reclamar só com um, com dois. Ela educava cada um dos seus filhos com muita rigorosidade, muita rigidez.
tinha um horário certo para cada coisa e separava sempre um momento do seu dia para orar e conversar com seus filhos. Ela usou o livro de Salmos para educar cada um dos seus filhos. Durante a vida de John Wesley aconteceu uma tragédia quando ele tinha 5 anos e a casa dele começou a pegar fogo. E de todos os seus irmãos e pais, só ele ficou. Ele ficou preso no segundo andar, não conseguiu sair. E de maneira miraculosa foi salvo. Uma explosão aconteceu, ele foi jogado, caiu nos braços de uma pessoa sendo salva. A partir desse momento, a mãe de Wesley, que era uma pessoa muito cristã, muito entendida da palavra, conseguiu olhar para o filho e entender que Deus tem um plano na vida dele. E a partir daí começou a dar uma certa atenção especial e uma educação um pouco mais rígida também. Começou a se referir a ele de vez em quando como um tição retirado do fogo, que é uma menção a Zacarias 3, versículo 1 ao 2, que significa uma pessoa tirada do fogo. E Zacarias está dizendo que do povo de Israel que é retirado da Babilônia, tirado da prova, tirado da angústia. E o mesmo foi com João. Bom, por meio de 1720 ele ganhou uma bolsa de estudos na Universidade de Oxford. Em 1728 foi ordenado ao ministério, que o fez ir para ajudar seu pai, já era ministro na igreja, durante 2 anos. Logo após, voltou para a universidade, continuou suas tarefas como estudante e entrou num grupo que os estudantes fizeram, que eles deram o nome de Clube Santo, mas por causa dos amiguinhos da universidade que adoram zoar, começaram a chamar de metodistas. Por quê? Eles tinham um horário certo, método para fazer tudo, oração, ensino da Bíblia, tudo. Logo após isso,